Ok, então estamos dando início, né? É bom também que mais tranquilo, né? Dando início no nosso grupo de pesquisa. E hoje é mais um levantamento do que está sendo feito, o que precisa fazer, algumas apresentações, né? Como eu disse, estava falando agora antes de começar a gravação, hoje, na verdade, foi atípico, né? Geralmente nós fazemos o grupo de pesquisa na terceira terça-feira do mês. E nós tivemos que alterar esse mês, porque teve uma atividade, então, na terceira terça-feira eu não pude estar. Então, por isso nós estamos fazendo nesse mês aqui na última, tá bom? E aí talvez venha menos pessoas mesmo, mas vai ficar gravado depois aí. Quem quiser pode assistir por demanda, né? Tá conosco aí o Juan, né? O Juan já está sempre conosco aí. E eu tenho um aqui que é De Lima. De Lima, você é a primeira vez que está no grupo de pesquisa? Já participou alguma vez? Se não tiver microfone, pode escrever no chat também, tá? Opa, boa noite. Boa noite. Então, eu já participo algumas vezes, né? Eu faço licenciatura em História, mas de vez em quando estou dando uma Legal. acompanhada. Tá bom. O Juan, eu sei que ele já está com um projeto de pesquisa aí mais ou menos engatilhado. E você entrou com algum projeto, De Lima, não? Fez alguma coisa do gênero? Não, ainda não. Na realidade, eu tenho que fazer é um projeto que fala, minha vida, minha história, Essa é a disciplina, né? Começo. Uhum. isso. Aí eu tenho que fazer, mas eu vou deixar para o ano que vem, porque ainda falta 2 anos ainda para concluir. Sim, sim. Não Mas tem tempo. esse aqui não é essa disciplina, tá? Esse aqui é projeto de Sim, pesquisa. É sim, independente. eu não tô por dentro desse, só É. acompanhando É, porque esse sai. aqui, esse na verdade é um grupo de pesquisa onde nós vamos atrás de montar um projeto, aí você vai escrever, né? E no final a gente avalia, acompanha o processo de escrita para poder encaminhar para a revista para publicação, tá? Tá, entendi. Aham. Essa que é Então a eu ideia. vou me atualizar melhor e daí vamos entrar isso aí. Vamos Então, fazer. esse é diferente, né? Nesse grupo de pesquisa, a perspectiva é justamente a profissionalização docente, né? Para preparar para quem vai dar aula, talvez aí queira no futuro ir atrás do mestrado, quem tem interesse de dar aula em faculdade. No ensino médio já não tem tanta exigência, tá? Por enquanto. Mas quem vai tentar ir a uma faculdade ou fazer um mestrado já é importante ter essa perspectiva científica, né? Que é Sim. justamente elaborar um projeto, algo que queira pesquisar. Eu já falei nas outras aulas, eu sempre falo que a importância da pesquisa é que torna o conhecimento, a aula, né, o curso, muito, muito mais profundo. Porque quando você estuda, vamos para a sala de aula, a gente assiste vídeo, lê texto, mesmo no presencial, né, é muito superficial. O que faz diferença mesmo é o que a gente produz, o que pesquisa, o que escreve, né, o que vai corrigir, escreve de novo. Então isso realmente é o que faz muita diferença, né? Então a ideia da pesquisa é justamente isso, poder pegar, cada um escolher uma área para poder aprofundar e a área que quiser, né? Por exemplo, eu tive alguns orientandos de história que escolheram, por exemplo, eu tive um orientando de Cariacica que escolheu lá alguns prédios e uma instituição que era tradição jesuítica, né? E ele foi lá e pegou a documentação da instituição, documentos históricos na cidade, e fez, então, um projeto de uma pesquisa a partir da tradição histórica de Cariacica, e esse nós publicamos, né? Eu publiquei esse trabalho com ele esse ano, saiu a publicação, onde ele faz um resguardo histórico da comunidade. Tem uma outra aluna também, que ela está participando e ela está começando o projeto. Ela é de história e ela está querendo resgatar um patrimônio histórico da cidade dela, a Maria Fumaça, que está lá abandonada, jogada de lado, e ela quer ver se vai na prefeitura, faz tudo resgate histórico, né? Então dá para fazer várias áreas assim, né? Dá para escolher uma ideia e aprofundar, um tema e aprofundar, uma área específica e aprofundar. O Juan mesmo também trabalhando, o Juan de ciência da religião, né? E o Juan, você é ciência da religião ou é teologia?
teologia. Ah, legal. E aí o Juan está trabalhando, você mandou para o professor Jonas, né? Eu mandei primeiro para o senhor, aí quando dividiu os trabalhos, Ficou o com senhor ele. viu para o professor Jonas. Aí eu achei que Isso. ele ia estar aqui hoje, mas não está. Não, é porque justamente o que eu falei, hoje ele dá aula, então hoje ele não Ah, poderia estar aqui. Como foi a título hoje de exceção, né? Porque era para ter sido na terça-feira lá e não pôde ter, e hoje eu já sabia que ele não poderia estar, né? Mas, em linhas gerais, é mais para a gente apresentar como funciona, né? E poder acompanhar os trabalhos que estão andando, né? Você já recebeu algum feedback dele, Juan? Não? ainda não. Eu estou esperando. Eu vou verificar com ele, então, como é que está indo. Não, tranquilo, sem problema. Tranquilo. Maria Elisângela, boa noite também. Começou quase agora, viu? Fica tranquilo. Que, como eu disse, a gente trocou a data esse mês, porque eu não pude estar no começo, e acabou, então, atrasando. Algumas pessoas tiveram desencontro, nem todo mundo conseguiu participar. Então, Juan, mas aí, assim, o que você pode fazer, enquanto isso, se você quiser, é ir lendo aquilo que eu sempre falo, né? O primeiro passo para artigo científico é levantar artigo para ler mesmo, né? Pegar coisa da área e ir lendo, e isso aí vai ajudar sempre para poder aprofundar. Com certeza o seu trabalho ficou muito, muito grande, né? Então ele vai pegar, vai tirar um monte de coisa, fazer alguns recortes, né? E aí ele vai enviar para você. Por isso que eu acho que está demorando, né? Não, tranquilo, até eu também já comecei, tipo assim, a reler e ler outros artigos que tem a ver com o tema, né? Reler o meu e, tipo assim, eu também já resumi algumas partes, eu já tirei bastante coisa já, para poder ficar centrado no tema, só porque eu acho que eu fui muito generalista, fui abrindo muito tópico sobre uma coisa, sobre... Isso. E, Aí, sabe, foi bom a gente conversar isso, porque você vai ajudar ele. Pega esse que você já fez de novo e já deu uma aprimorada e envia para ele. Manda um e-mail para o professor Jonas. Eu já peguei aquele arquivo, dei uma tirada do excesso ali, estou te enviando para você dar uma olhada e ver como é que ficou. E ele, então, você já ajuda ele também com isso, tá? sim, vou fazer isso. Tá bom, obrigado. Tranquilo, tranquilo. Elisângela, eu não lembro, desculpa, eu coordeno, na verdade, uns 4 grupos de pesquisa. Então eu nem lembro sempre todos os grupos, todo mundo que tem projeto. Você está com um projeto de pesquisa já em andamento? Não. Não, né? Você só tinha intenção, né, de fazer um projeto, né? Eu venho só observando. Ah, então tranquilo. Sem problema, viu? Você é de que áreas? De que área você é? História. De história também. Aí, ó. Inclusive, a Elisângela, o De Lima, tem vários de história que às vezes participam. Eu estava falando aqui, o Elisângela, que pode escolher alguma coisa para fazer um projeto, né? Um patrimônio para fazer uma pesquisa, uma data histórica para fazer uma pesquisa. Eu recomendo sempre que as pesquisas sejam locais. Tá? Por quê? Vamos estudar Teve uma aluna que fez um trabalho comigo e ela estudou, ela fez um TCC não, foi um projeto de pesquisa, onde ela estudou um elemento, o que foi? Um elemento religioso da Revolução Francesa, né? Então o cara dá um trabalho danado e depois não tem utilidade dentro do nosso contexto. Eu sempre falo assim que é melhor para quem está iniciando a pesquisa científica é procurar alguma coisa local, né? De repente na cidade tem algum ponto importante, tem alguma personalidade importante, ou não precisa ser importante, mas que é relevante para a cidade, né? Que às vezes ficou apagada. Por exemplo, eu estou no interior do Paraná, então a nossa cidade aqui tem vários personagens que tem pouca pesquisa, pouco estudo, né? Então aí na área de história, um dos grandes papéis da história, principalmente da história contemporânea, é fazer resgate dessa micro-história, né? Que às vezes acaba abandonada em função aí das grandes narrativas, das tradições, que acaba perdendo os elementos dessa micro-história. Então, assim, dá para fazer. A ideia de um projeto de pesquisa é que ela aprimora você ao final. Eu sempre falo que a vantagem, quando você chegar no final e for pegar o seu diploma de TCC, desculpa, o seu diploma do curso, você foi lá e fez um projeto e vai aparecer lá o título do seu projeto que você pesquisou. Então isso pesa muito. Você atuou como no grupo de pesquisa e teve um projeto, e teve uma publicação, participou aí dos projetos de
de incentivo à pesquisa da faculdade, também é lançado no currículo lá no final, quando entrega o diploma. Então isso aí faz diferença, né? Tem algumas áreas que não são obrigatórias, né? Vou fazer um TCCzinho qualquer e acabou. Mas é aquilo que eu falo, é vocês que estão fazendo o curso de vocês, né? É sempre o aluno que faz e que valoriza o curso. Então, para todo mundo, né? Para todo mundo. A ideia é, encontre um objeto, faça a pesquisa, né? Professor, mas dá um trabalho danado, a gente tem que arrumar tempo e tal. Mas essa é a ideia de fazer um curso, uma faculdade. A faculdade vai ter sentido quando ela for prática, né? E não dá para a gente esperar só o estágio, é muito pouco. O ideal é, faça pesquisa. Pega uma área, escolhe uma área, pode aprofundar nela, ir atrás de escrever, publicar. Vai fazer diferença para o mestrado, mas depois você escrever no mestrado. O projeto científico é metade do caminho, que a pessoa que conseguiu fazer um projeto científico, encaminhar para publicação, ela já tem a base para poder encaminhar um projeto para o mestrado. E também, claro, não só para o mestrado, mas para futuramente um desenvolvimento profissional melhor também para trabalhar, não melhor, mas para trabalhar numa faculdade, ou para trabalhar em área acadêmica mesmo, né, com pesquisa. Chegou agora ainda a Evelyn, o Guto e o Júlio. Boa noite a vocês. O Júlio também estava com pesquisa em andamento, né? O Júlio até mandou um e-mail para mim esses dias. O Guto, eu não me lembro se estava com projeto em andamento e a Evelyn, né? Júlio, como é que está o seu projeto? Quer falar um pouquinho? Você que me mandou mensagem esses dias, como é que está? Fala, professor, tudo bem? Você se decidiu, porque é complicado esse negócio de fazer projeto, né? Nossa, pior que eu tô... Parece tanta ideia, né? Pois é que agora eu tô com um pouco mais de tempo livre, porque eu tô finalmente efetuando a transição de carreira, né? Então eu deixei o meu antigo cargo que eu tava para me dedicar 100% ao meio acadêmico. E aí comecei a busca de estágios, essas coisas, estou nessa correria, mas sobra muito tempo para estudo, né? Então eu comecei a ter várias ideias. Então eu estava na ideia de um projeto que eu já estava em andamento e surgiu um outro projeto de uma pesquisa que eu já tinha feito assim por curiosidade e acabei guardando. Então praticamente ele já está 80% montado esse projeto, já tem o texto dele formatado, tudo. Eu escrevi o estudo dele e o problema é que eu achei que a tese dele ficou um pouco fraca, porque no fim das contas eu não... Porque era um pouco difícil achar um motivo para escrever sobre isso. E aí eu queria te mandar para ver se você consegue me orientar nesse texto, porque eu acredito que ele já esteja caminhado para terminar, e mais um para publicar também. Então, toda a questão assim, do projeto funciona o seguinte, né? A primeira fase do projeto é sempre o levantamento bibliográfico. E esse é o fundamento de tudo. Você faz um bom levantamento bibliográfico, aí você tem uma tese sempre de qualidade. Uhum. Tem que tomar cuidado só para não fazer o caminho contrário. Eu escrevo e depois vou procurar a bibliografia. Porque se faz o caminho contrário, aí a chance de você perder tudo que você escreveu é muito grande. Tá? Entendi. Nesse caso... entendi. Nesse caso eu estava fazendo... eu escolhi um personagem da mitologia celta que é muito, muito nichado, um negócio muito obscuro. E eu queria simplesmente falar sobre ele. Eu fiz uma pesquisa aprofundada sobre a etimologia do nome, o que poderia significar, outros autores que tiveram opiniões a respeito, qual que é o consenso entre eles, para no final concluir que, bom, esse aqui é toda pesquisa sobre esse personagem, né? E aí acabou que eu não tenho muito uma problemática para lidar nesse caso, né? Eu tenho ali algumas comparações interessantes, algumas sugestões de sincretismo que os autores colocaram, né? Então eu faço ali essa exploração com alguns outros trabalhos de citação, mas não tem muito uma problemática, entendeu? É mais eu basicamente fiz um dossiê sobre esse personagem e o que os principais autores estão apontando sobre e qual que acabou sendo o consenso a respeito. E aí minha dúvida é, será que precisa de uma problemática ou será que só por isso só já se sustenta, entendeu? Então, o que uma revista hoje avalia, né? Tudo vai de revista para revista, né? Geralmente as revistas científicas elas pedem que tenha uma... como é que a gente coloca o termo que eles usam? Toda a pesquisa ela tem que ter utilidade, seria mais ou menos essa a ideia. Tá? Uhum. E isso é uma coisa que tem que pensar. Mas, professor, então eu não vou pesquisar? Não. É que é isso. Aí depende da área.
talvez teria que ir para uma revista de literatura. As revistas de literatura, elas já fazem outra abordagem, né? Então, ela não está preocupada em uma utilidade social. Ela está preocupada em apresentar um determinado personagem de uma determinada narrativa. E aí, acho que uma abordagem narrativa. Mas isso vai demandar o quê? A técnica de análise narrativa. Não dá para simplesmente pular de uma para outra, que aí as revistas não vão publicar sem a técnica de análise. Porque você pegou, por exemplo, um personagem de determinada narrativa, nós vamos usar uma técnica de análise narrativa para observar o personagem. Então, não foi bem isso que eu posso até compartilhar a tela aqui para vocês verem. Aí eu te dou um geralzão do que eu fiz. Esse título é provisório. Eu usei esses 2 autores como base, porque eles foram os principais estudiosos que focaram nisso. A gente só tem referências e traduções desses textos que esses caras lá atrás fizeram, né? Inclusive eu tenho um desses livros em casa mesmo. Então, eu queria aprofundar as visões dessa figura específica, né? Então já está praticamente esse corpo escrito, assim. E essa aqui é mais ou menos a introdução. Tá. E é basicamente isso. Aí eu dou uma dissecada nos personagens, nas relações que esse personagem tem com outro personagem mitológico, né? O que cada um significa, o que os autores falam sobre eles, né? Depois eu mostro aqui mais ou menos o que a gente tinha no manuscrito original. É um manuscrito celta-galês do século XIII, no caso. Depois eu falo um pouco sobre etimologia, o que esses autores especularam sobre etimologia, etc. É uma possível um possível sincretismo com as lendas arturianas, né? Que foi um ponto que eu achei interessante, que talvez fosse um bom foco desse trabalho. Depois eu falei um pouco sobre aparições dessa figura na cultura contemporânea aqui. Depois eu concluo falando que era essa parte que eu achei que ficou um pouco enfraquecido. Aí, se você quiser, eu posso te mandar por e-mail, professor, se você quiser dar uma olhada por cima. Assim, do que eu vejo, assim, o que para mim aí me falta, pelo menos pelo que eu vi, sobe um pouquinho aqui para mim. Introdução. Aí na introdução, pode descer um pouco. Eu falei para subir, mas era para descer, perdão. Aqui, né? Isso, pode descer um pouco mais. Dessa forma, tá, aí parou aí, né? Então, o que eu senti falta, assim, da pesquisa e tal, foi ali, legal. Assim, tem que fazer uma coisa que a gente chama estudo da arte. Para situar o que você está falando, né? Por exemplo, quando a gente fez o outro projeto seu, havia um estudo da arte mais claro, né? Como você está trabalhando uma coisa assim, meio, não sei de onde que veio, né? Não tem muito contexto, aí você tem que dar o contexto. Mas não o contexto histórico, cultural da coisa. O contexto do estudo da coisa. Né? Chama-se estudo da arte. Então, vai fazer um levantamento, ainda tem que fazer um levantamento mesmo, bibliográfico, de como é a história e a recepção disso. Quais são os principais pesquisadores, em quais locais isso aconteceu, quais são as principais obras, o que falta, talvez, aí, olha, não há tal desenvolvimento, isso tudo tem que estar justificado. Entendeu? E aí sim você tem uma contextualização da pesquisa, e não só do objeto. Entendi. Aí o tópico seria realmente estudo da arte mesmo, que é o nome do tópico. E aí é um tópico que você vai mostrar como a ideia desse conceito específico, desse personagem específico, foi abordada na história por diversas, ou não foi abordada na história, né? Pelos pesquisadores e as suas épocas. Entendeu? Entendi. É isso que estava faltando. Mais ou menos um ou dois parágrafos, que aí vai fazer o quê? Vai situar a sua pesquisa na história da pesquisa. Entendi. Então, por exemplo, existe uma história da pesquisa sobre isso, e aí a sua pesquisa vai entrar na história da pesquisa. Por isso precisa fazer esse levantamento primeiro. Entendeu? Certo. Eu cheguei a fazer um levantamento, só que assim, realmente é um estudo muito nichado. O estudo da arte dá para pôr, eu acho que é isso que estava faltando nesse começo mesmo. Mas realmente os principais autores são esses aqui. A gente vai ver outros autores passando de raspão no tópico, né? Tipo, teve isso aqui.
Mas Não, acho que não. dá para fazer sim. Tranquilo, mas o estudo da arte, ele dá segurança para o leitor. Uhum. O leitor vai entender o que acontece aqui. Você trabalha num tema, que aí o principal pesquisador surge na época tal, baseado em tais observações, tem tal e tal obra. Vai ser uns 2, 3 parágrafos no máximo, tá? Onde você vai fazer essa apresentação do histórico da pesquisa que você está abordando. Aí você vai entrar com a sua pesquisa e demonstrar como a sua pesquisa acrescenta ou não, tem que acrescentar no caso. O que a sua pesquisa acrescenta em relação ao estudo da arte. Então, o estudo da arte é esse, eu fiz essa pesquisa e o resultado meu resultado acrescenta ou não acrescenta ao estudo da arte. É isso que é a discussão. E você tem alguma sugestão de como eu poderia acrescentar na pesquisa? Eu sei que é difícil sem você dar uma olhada no tópico, mas em um tópico tão nichado assim, você acha que é uma possibilidade talvez de trazer todos esses pontos de vista ao longo da história e resumir numa coisa só, dar a minha própria opinião? Isso daí, na verdade, ele é uma orientação de leitura. Tá? O que você não é para você colocar os pontos de vista deles, não precisa. Você tem que demonstrar qual é o estudo da arte. Ó, nós estamos falando, o estudo da... você vai começar tipo assim, ó, esse tema mitológico começou a ser estudado na Inglaterra, na época tal, pelo fulano de tal, aí você vai explicar por que ele começou a estudar, aí quais são as principais obras, e como depois dele vem se desenvolvendo. Depois dele, o discípulo dele abordou, depois parou, não desenvolveu mais. Aí no contexto brasileiro, pesquisa sobre isso, ou não tem pesquisa sobre isso, né? E aí a ideia, entendeu? Você apresenta o estudo da arte até o momento recente. Esse é o levantamento bibliográfico. Fazer. Certo. Isso daí, uns 2 ou 3 parágrafos depois da introdução. Terminou a introdução, estudo da arte, terminou o estudo da arte, começa o desenvolvimento da sua pesquisa. Certo. E aí se acrescentaria só o estudo da arte, nesse caso, ou mais por fim você acha que eu deveria... Não, a princípio tem que acrescentar o estudo da arte. Aí depois eu consegui dar uma lida. Entendeu? Porque até para mim ler sem estudo da arte, eu vou ficar... Eu vou ter que fazer o levantamento de estudo da arte para poder entender o que você está escrevendo. Entendeu? Por isso que o estudo da arte é fundamental. O estudo da arte, ele situa a tua pesquisa dentro das pesquisas sobre o assunto. Tá certo. Então eu vou fazer isso, professor. E até mês que vem, então, até o próximo encontro, eu te mando para você dar uma olhada. Tá bom? Muito obrigado, professor, de verdade. Tranquilo. E eu queria falar que eu tô tendo aula das religiões semíticas agora no meu curso, que é você que apresenta, professor. Deve ser. Teve algumas que eu gravei, né? Eu gravei algumas dicas. Foi, muito bom, muito bom. Curti. Essa das religiões semíticas, eu acho que a apostila precisava mudar, alguma coisa assim. Eles pediram para mim reorganizar um pouco do conteúdo, mas não fui eu que escrevi, né? Eu só gravei as aulas. Mas ficou legal. Tranquilo. Obrigado, professor. Beleza. Tá com a gente ainda o Guto, a Pamela, né? Tinha mais, mas deixa eu perguntar para vocês, então, dos que estão presentes, além dos que estão pesquisando, algum de vocês tem interesse de fazer pesquisa? Tem algum tema que gostaria de pesquisar? Tem alguma ideia? Tá cru de tudo, mas tem vontade? Porque aí a gente ajuda, né? A ideia do grupo de pesquisa é sempre a gente reunir, trocar ideias, para que por meio dessas ideias a gente possa aprofundar algum tipo de conteúdo. Entendeu? E no final aí ter uma produção. Isso faz muita diferença aí no currículo de vocês depois, tá bom? Quem que é de quê? Deixa eu ver aqui. Tá o Guto e a Pamela. De que área vocês são? Acho que o Guto eu tinha até marcado. A Pamela que eu não lembro. O Guto é de filosofia. Isso aí, tá certinho. Eu tinha marcado mesmo. Na filosofia também. Na filosofia é muito mais fácil, né, de montar projeto, né? Filosofia tem muita coisa para trabalhar, né? Só escolher com o olho fechado assim que você acha um monte, né? Essa é a vantagem da filosofia. Né? E é importante fazer, né, alguma coisa aí do gênero. Eu tenho que fazer algumas coisas. Pediram para mim fazer com teologia, então eu até vou ver se eu ajudo o Jonas com o texto do Juan, se a gente consegue publicar alguma coisa. Aí com o pessoal da história, se tiverem interesse, vocês podem se juntar,
né, 2, 3 pessoas, fica mais fácil. Como assim se juntar? Você pega uma pesquisa e divide. Vamos fazer tipo uma pesquisa sobre Canudos. Pega um caso assim, grande brasileiro, né? Aí Canudos. E aí divide. Quem faz um capítulo 1, outro faz o capítulo 2. Aí um artigo que é 20 páginas no máximo, aí um faz 10, outro faz 10, ou um faz 8, outro faz 8. Com 16 páginas já consegue enviar, né? Aí ajuda. Até 3 pessoas pode. De um artigo de 20 páginas, e 3 pessoas, dá 7 páginas para cada um, então bem rapidinho de fazer. Então, eu recomendo que façam, juntem 2, 3 colegas e monta. Ah, professor, mas eu vou fazer sobre o Canudos pode fazer sobre um personagem. Quem está estudando na graduação, não precisa fazer TCC muito difícil. Faça TCC sobre personagem, né? Pega algum autor importante, algum personagem relevante e estuda ele, né? E aí monta um artigo a partir do que você estudou, do que pesquisou. O caminho é esse que eu falei agora com o Júlio. Faz o levantamento bibliográfico, procura saber o estado da arte, até qual é o estudo que tem até o momento, e aí faz sua pesquisa sobre o autor que está estudando e que contribuições você pode dar a partir dessa pesquisa. Isso aí pode ajudar, né? Já o da filosofia é um pouco diferente, né? Mas dá para fazer também autores, não é muito comum, né? Filosofia geralmente trabalha temas, né? Você escolhe um tema, uma área, né? Uma filosofia específica. Ah, estou fazendo um estudo sobre Nietzsche, ou eu quero fazer um estudo sobre Heidegger, né? Agora nós estamos aí já fazendo, tem vias aí de uma comemoração de aniversário de Heidegger. Então sempre tem essas pegadas que dá para conseguir, então, fazer alguma pesquisa e aprofundar em alguma área, tá bom? Tranquilo? Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida? Eu só vou apresentar para vocês o roteiro aqui rapidinho, como faz, gente, bem bobo, né? Bem bobo, não tem muito segredo. Primeira coisa que você faz, quero fazer uma pesquisa, não sei por onde eu começo. Primeira coisa, procura um tema. Que tema? Algo que você goste. Não dá para pesquisar naquilo que a gente não gosta. Não vai funcionar. Pega algo que você gosta, algo que você acha importante, algo que você estudou e você acha, poxa, podia aprofundar nisso. Pode ajudar. Como vocês vão estar aí na licenciatura, recomendo que vocês peguem algo vinculado à licenciatura, né? Pode pegar alguma coisa vinculada à pedagogia, vinculada ao ensino da área de vocês, né? Tipo ensino de história para o ensino médio, ou ensino de ciência da religião, né? Ou de filosofia mesmo. Pode fazer aplicado, não é ruim. E tanto porque quando vocês forem fazer o estágio, vai acabar usando lá no estágio, né? Tá? Então pode fazer. Pode ser tipo assim, uma elaboração de uma aula, um projeto de aula, pode ser também. Não precisa ser só aí eu estou fazendo mais pedagógico, né? Mas escolhe um tema, algo que goste. O que eu recomendo assim, está estudando, a gente nunca vai conseguir estudar tudo do jeito que quer. Então tem muita matéria que a gente vai achar chato, sem graça, mas tem algumas matérias que vocês vão achar importantes. Essa matéria que vocês acham importante significa que vocês têm uma familiaridade maior com ela. Nessa matéria, gente, aprofunda. Você vai terminar o curso, o bacharel, ele é um generalista. Ele sabe de tudo um pouquinho e não sabe nada com profundidade. Tá? O que diferencia o bacharel do especialista? É que o especialista pegou um tema e aprofundou. O mestre pegou esse tema e aprofundou um pouco mais. E o doutor aprofundou esse tema às últimas consequências. Tá? Isso aí é o que funciona. Então, o que você faz? Eu posso entrar no bacharel, olha só, e ir direto para o doutorado? Pode. Sabia? O pessoal não sabe, mas pode. O que acontece para mim sair do bacharel e ir direto para o doutorado? Primeira coisa, tem que ter escrita científica de qualidade. Então, assim, hoje no Brasil quase não tem esse caminho rápido do bacharel para o doutorado. Por que não tem? Porque geralmente no bacharel não há o desenvolvimento que se esperava que tivesse. Na Europa tem vários países que a pessoa sai do bacharel e vai direto para o doutorado. Não precisa fazer mestrado. Entendeu? Por quê? Porque tem um bacharel já de qualidade, que consegue fazer artigo científico, consegue fazer produção, consegue fazer tese já no bacharel, né? Por quê? Tudo depende do tempo que a gente entrega no estudo. E aí no bacharel, se você conseguir fazer uma boa escrita científica,
e um bom aprofundamento em uma área, você pode ir atrás do doutorado nessa área no final. Né? Pega aí, ou seja, na área... O que eu recomendo? Pega uma disciplina que você aprofundou e gostou e aprofunda nela. Como eu aprofundo? Vai atrás de ler sobre o assunto. O que vocês podem fazer é procurar revista científica da área. Isso é obrigatório. Já pega o teu favoritos e procura aí. Revista científica de história, revista científica de filosofia, revista científica de ciência da religião. Isso tem que estar gravado já. E essas revistas, na maior parte delas, você entra, acessa e se inscreve. Quando você se inscreve, você marca para que eles enviem para vocês toda vez que sai uma revista nova. E a maior parte das revistas científicas brasileiras fazem 2 publicações por ano. E aí você pega as principais, você vai ter em torno de 10 a 20 revistas de pesquisa anual sendo publicado no Brasil, com muito material de qualidade, é um material sempre verificado por 2, 3 doutores, que aí faz com que o material tenha valor acadêmico. Tá? Então, super recomendado, para aprofundar e para conseguir. Mas aí, para o projeto, escolhe um tema daquela área que você mais gosta e aprofunda nele. Como você aprofunda? Primeiro passo, vai no Google acadêmico, artigos científicos, e faz um levantamento. O que é o levantamento? Dos últimos 10 anos, todos os artigos que tem sobre o assunto. Vai olhando. Aqueles que mais chamam sua atenção, que mais parece com aquilo que você quer pesquisar, você já vai separando eles para ler depois. Quando você fizer isso, você vai juntar lá uns 30, 40, 50 artigos. Anota tudo, está escrevendo no Word. Fiz a pesquisa no Google Acadêmico, localizei 40 artigos sobre o assunto. E aí você pega esses 40 artigos, é muita coisa. O que você vai fazer? Você vai ler eles, estudá-los e procurar aqueles que são mais relevantes. E aqueles mais relevantes, você separa, que é para você vai usar na sua tese. Aqueles menos relevantes, você já deixa de lado, que você não vai usar. Esses mais relevantes, conforme você começa... Aí, depois que fez essa seleção, é que você vai ler. Aí você pega esses mais relevantes, que vai cair em torno de uns 15, 20, aí você vai ler eles todos. Precisa ler num dia, né? Você vai lendo devagarzinho, 1, 2 por dia, e lendo, já separa as citações do que você leu, coloca ali o número da página, vai fazendo isso. Quando você tiver já separado ali, tipo umas 10 a 15 páginas, só de citações que você tirou desses textos, aí você para e vai estudar essas citações. Você vai fazer o que agora? A organização. Você vai ler todas as citações e vai organizar em temas. Olha, eu li todas as citações, eu descobri que tem um tema aqui, outro tema aqui, outro tema aqui, e eu separo elas em 3, 4 temas no máximo. Separou elas em temas, aí você começa a pensar em escrever cada tema desse em um tópico do seu texto. Tá? E aí você vai começar a escrever, lendo esses versos, essas opções que você separou, entendendo o que elas têm a dizer, conectando elas com a sua realidade, com a sua experiência, com o seu entendimento, e começa a escrever. Tá? Chegar no final, você já tem um artigo de 15, 20 páginas. Então, aqui, eu dei um caminho baseado na pesquisa. Você pode fazer esse caminho já mais acertado, quando você tem um problema. Você foi lá, leu, estudou e você identificou o problema, e você vem rastreando o problema, aí também pode. Você pode responder o problema, explicar o problema, questionar se o problema é um problema mesmo, pode fazer vários tipos de artigo. Pois não, Júlio, pode abrir o microfone. Eu ia comentar, acrescentando o que você falou, que o que funciona para mim é realmente separar por tópicos, aí eu fazer esse levantamento, e eu monto uma planilha em que eu vou colocando, tipo, tá lido, não tá lido, que tópico que é, já deixa a referência dele colada, porque depois eu sei que isso aí foi um aprendizado da última vez, manter essa referência já organizada, caso eu use. E conforme eu vou lendo, eu deixo um Word aberto na segunda tela, não sei quem usa 2 telas, e eu vou copiando as referências que eu preciso usar, que são relevantes, e depois eu tenho num arquivo do Word as principais referências, o nome do arquivo, né, o nome do artigo, tudo ali certinho, então eu não preciso ficar voltando naquele artigo toda hora, eu já tenho tudo mais relevante salvo de um lado, né? É isso aí. Esse é o melhor caminho para poder fazer. E aí, depois disso, o desafio, que é o desafio da escrita científica, que não é a mesma coisa que a gente aprendeu a escrever na escola. No ensino médio, a gente aprendeu a escrever português básico, que ensina a escrever com começo, meio e fim. Isso não é escrita científica. Tá? Isso é narrativa básica. A escrita científica, ela envolve argumentação lógica.
Então ela tem alguns princípios de argumentação lógica. Utilização de inferências, que é aquele portanto, né, as conclusivas, as conjunções conclusivas, elas vão ser funcionais com o sentido de inferências. As proposições, né? Quem é da filosofia entende melhor, né? Todas as afirmações que você faz, elas têm que ser validadas, não pode ser só eu afirmar alguma coisa lá, porque senão o texto científico não pode ser opinativo, ele tem que ser sempre fundamentado em dados, sempre fundamentado em pesquisa, né? Então, por exemplo, você foi afirmar ali que determinado evento histórico houve participação de 500 pessoas, mas da onde você tirou isso? Você tem que ter a fonte ali que valida essas 500 pessoas, né? Ó, a fonte, isso foi verificado segundo o levantamento do jornal tal, ou segundo o levantamento da instituição de pesquisa tal, né? Porque esse tipo de escrita ele é diferente. Na escola nós aprendemos a escrever uma escrita narrativa minimamente argumentada. E no artigo científico, você tem que aprender a escrever com uma argumentação mais polida e uma argumentação clara. Aqui não funciona mais retórica, não funciona mais dizer que é bonito, que é certo, que é bom. Aqui tudo tem que ser evidenciado. Disse que algo é alguma coisa, você tem que provar. Você pode provar por meio da pesquisa que outra pessoa fez, ou por meio de pesquisa que você faz. Nisso também pode fazer pesquisa de campo. Isso é uma coisa que a gente faz pouco aqui. Pesquisa de campo geralmente acontece mais no curso de sociologia, né? Teologia também pode fazer. História pode fazer pesquisa de campo para trabalhar história contemporânea. Poderia, né? Pegar um determinado evento e faz uma entrevista para perceber, para capturar a percepção histórica das pessoas. Pode fazer. Mas é mais difícil. O pessoal da filosofia pode fazer pesquisa de campo? Pode. Mas no campo, o que você faz? É um levantamento de dados. Você vai levantar opiniões, ideias para poder discutir. Na ciência da religião e na teologia é um pouco diferente. Você levanta dados, sim, mas aí você já leva questionário, você já ouve opiniões, já mede as respostas, né? Aí você consegue fazer também. No caso de uma pesquisa de campo, aí tem que passar no comitê de ética, pedir autorização para o MEC. Isso é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas também pode ser feito. Eu tive um aluno que fez uma pesquisa no interior, no sertão da Paraíba. Ele fez uma pesquisa sobre a participação de negros nas lideranças das igrejas do sertão da Paraíba. E eram 2 colegas fazendo o projeto. Era um evangélico e um católico. E aí o que eles fizeram? Um fez o levantamento nas igrejas católicas da cidade e o outro fez o levantamento nas igrejas evangélicas. Juntaram esse levantamento e fizeram o projeto sobre a participação de negros nas lideranças das igrejas no sertão da Paraíba. Então foi assim, é super relevante a tese deles, né? Include sobre o tema da inclusão, né? O tema de racismo, que às vezes é um racismo que a gente chama de estrutural, né? Que você nem percebe que ele existe, mas ele está ali. E as pessoas acabam naturalizando esse tipo de racismo. Então foi um excelente trabalho deles. É um trabalho de campo. Eu tive um outro da teologia que fez um trabalho de campo sobre a relevância da escola dominical. Então ele é de uma igreja grande em Mato Grosso, e a igreja dele tem uma escola dominical que tem vários cursos para a comunidade. Então ele aproveitou esse trabalho da igreja dele e fez entrevista, procurou entender como é que funciona, viu com as pessoas a relevância, viu com os vizinhos da comunidade, né, para poder entender a relevância daquela instituição naquele local. Também é um trabalho de campo, isso pode ser feito, tá? Então, assim, tem várias áreas que pode fazer a pesquisa, a questão é só ter a disposição para fazer, né? Querer fazer. E isso faz muita diferença no curso. E faz diferença porque vai direto para o currículo de vocês. Que currículo? O currículo Lattes, que é o currículo do acadêmico. Tá? Tudo que você pesquisou, projetou, trabalhou, você pode colocar lá no seu Lattes. Tranquilo? Além disso, agora no final do ano, quem quiser dar uma olhada, sempre tem os congressos. Os congressos nós sempre vamos ter congressos, não só da instituição da UniCV, mas tem congressos de várias instituições no Brasil inteiro. Então vocês podem procurar congresso na área de história, congresso na área de ciência da religião, congresso na área de filosofia, que vocês vão encontrar. Alguns desses congressos são gratuitos.
e participa EAD. Então, EAD você participa online, né? Você consegue entrar, assistir ao congresso. Em alguns desses você pode comunicar, apresentar seus projetos de pesquisa, né? Alguns são gratuitos, alguns cobram. Geralmente eles trazem pesquisadores em evidência nacional e internacional para apresentar o resultado das suas pesquisas. Eu sempre participo de um, esse ano eu acabei não conseguindo, e ano passado também não. Ano passado acho que não teve. E esse ano não, que é um de História, que tem na Universidade Federal de Santa Catarina. Chama-se Semana Infernal. É ótimo a proposta, que eles trabalham sobre o imaginário do inferno e do diabólico e do maligno na Idade Média. É um grupo de estudo medievalista que tem lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e quase todo ano eles soltam um projeto deles. O nome é Semana Infernal, né? E como eu trabalho com religião e meu foco é muito na Idade Média, eu sempre comunico lá com eles também. Sempre trabalho nos congressos deles. É muito relevante, agrega bastante. Geralmente, gente, as faculdades públicas não cobram. Então, federais, estaduais, geralmente não cobram. Existem algumas que às vezes cobram. Aí depende do tipo de administração. Mas a maioria não cobra. E aí você consegue entrar e participar. E você vai receber certificado, né, que vai para o seu currículo Lattes. Se puder fazer a comunicação, recebe 2 certificados. Um da participação e outro da apresentação da comunicação. Né? E aí isso aí ajuda bastante também no desenvolvimento profissional. Gente, alguma pergunta, dúvida? Contribuição? Tranquilos? Porque se não tiver, então acho que nós vamos... Sim, Júlio, pode abrir o microfone. Sobre tema, professor, eu percebi fazendo essa pesquisa que eu falei hoje, que eu gosto muito de pegar algum personagem específico assim e descascar ele ao máximo, atrás de tudo que tem dele, como que tá as pesquisas sobre e tal. E eu tenho outros casos que eu anotei aqui para fazer. Eu acho que talvez eu faça mais trabalhos assim, viu? Depois que eu pegar o jeito com esse, eu acho que talvez eu faça mais trabalhos assim, pegando um personagem e dissecando, sabe? Você tem que ver porque parece que você está indo para literatura. Parece, né? Então, porque não é bem um personagem literário. Eu acho que você tinha que fazer uma pontinha numa aula de literatura um dia desses. Eu tenho uma amiga que faz. Para você ver. De repente você vai lá, entra um pouquinho em letras, literatura, e se acha lá, se descobre, né? Academicamente, é ótimo. Tá? Uhum. Letras hoje no Brasil é a área que mais tem aula para dar. Mas é que é uma questão, não é muito personagem literário, é o personagem mitológico, né? Eu não sei se isso entra muito na letra. Mas essa abordagem do personagem, ela tem muito a ver com a literatura. Uhum. Aquele seu trabalho que você enviou, eu fiquei toda hora nele, eu envio para uma revista de literatura, o anterior, para uma revista de história. Porque você faz um diálogo mais literário, às vezes, que histórico. Né? E você tem resposta deles? Eu vi que eles anunciaram a revista deles do segundo semestre. Então, a última vez que eu entrei, eles nem iniciaram ainda o processo. Eu sei que demora, eu sei que tem muita... Às vezes demora um ano e meio. Eu coloquei lá no processo, dá para entrar na revista e verificar, né? Aí, quando você se inscreve lá na revista, aí aparece lá os teus trabalhos. Eu incluí você no trabalho. Então, se você se inscrever na revista... Acho que eu tenho inscrição. É capaz que quando você abre, você consegue ver o andamento legal. do projeto. Legal. Então, está submetido, aguardando iniciar o processo. Isso é lento mesmo. Tá? Eu ouvi falar. Eu tenho amigos que também já fizeram bastante trabalho. Às vezes demora um ano e pouco, então depende da revista. Mas eu acho que eu ainda fico nessa área de ciências da religião, história das religiões, por causa dessa coisa mítica, mas eu acho que realmente a literatura... Vou dar uma pesquisada em cima. Dá uma olhada. Não perde nada, você é novo ainda, né? Tem tempo. Com certeza. Mas é isso, no geral. O tema é um negócio, eu acho que o tema é a parte mais fácil. Acho que é pior escrever. É pior, mais difícil escrever. Pior escrever. Gente, ficamos por aqui então. Agradeço a todos e todas. Vou colocar aqui a lista de chamada para vocês, o link para vocês preencherem aí, tá? O link está aqui. Vai ficar aberto, só você abrir o link lá e preencher. Beleza, gente? Agradeço a todos e todas, então, por ter estado conosco. E nos encontramos, então, na terceira terça-feira de outubro para o grupo de pesquisa. Tá? E na próxima terça-feira vamos ter a aula de Laboratório de Teologia,
que aí é o pessoal de teologia que vai ter na próxima terça já. Beleza, gente? Tchau, tchau. Bom descanso a todos e todas. Nos encontramos aí nas próximas. Tchau, professor. Muito obrigado aí. Tá. Te mando depois lá o rascunho. Legal. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Aí não esqueçam de colocar, tá, gente, o nome na lista de chamada. Boa noite, viu? Com Deus. Boa noite. Fique com Deus.